Ah, Agora entrou agora sim, João. com voz e vídeo? Tá com voz e vídeo. Agora eu tô Tá, conseguindo te ouvir desculpa, perfeitamente. Você tá me desculpa ouvindo qualquer. também? Estou te ouvindo bem. Desculpa qualquer intercorrência Nada. aí, tá, Betânia? Tecnologia é assim mesmo, né, João? É, E nós que somos do direito, nem sempre somos muito afeitos à tecnologia. é, temos que aprimorar. Isso, mas a gente vai se esforçando, né? Pessoal, deixa eu apresentar para vocês hoje o nosso convidado, que é um amigo muito querido de longa data, é o professor João Fernando Vieira da Silva. Ele é mestre em teoria do Estado e em Direito Constitucional pela PUC-Rio. Ele é professor no curso de Direito da rede de ensino Docton. Ele é advogado e juiz leigo no Juizado Especial de Cataguases, né? Ele foi, né, João, entre Oi. 2016 e 2020. Então, ele tem muita experiência de juizado especial para dividir aqui com a gente essa noite, né? Então, João, eu queria mais uma vez te agradecer, né? Você está aqui hoje com a gente, agradecer em nome do Instituto de Direito Real, em meu nome, em nome do professor Fernando Bentes, dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. E aí eu te dou a palavra para você começar. Agora voltou. Voltou. Boa noite. É um prazer participar. É prazer receber seu convite. É uma grande amiga, 5 anos trabalhamos juntos como docentes. Mandar um abraço para o Fernando Bentes, um amigo e irmão, com quem eu trabalhei durante muitos anos. Foi meu colega de mestrado na PUC-Rio e com quem eu trabalhei diversos anos. É, Bom, me proponho hoje a falar de juizado especial estadual e fazer um recorte mais específico, atinente à Lei 9099/95 e mais circunscrito à esfera cível dessa lei. Eu posso falar de questões penais, até porque eu sou professor de prática jurídica também penal, mas eu acho que, dado o tempo da live e tudo, eu acho mais prudente atacar questões cíveis da lei e questões praticistas. Meu objetivo aqui é ser bem praticista. Isso aí, João. Então vamos lá, né? Começa falando para a gente um pouquinho sobre as especificidades aí do procedimento dos juizados especiais, né? Que é o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Muito diferente do Bom, procedimento comum, né, João? extremamente diferente. Um grande alerta que eu faço inicialmente é, justamente porque é diferente, um erro muito comum na advocacia é tentar converter para o juizado, porque, segundo o artigo 54 da Lei 9099, ele é isento de custas e de honorários, salvo litigância de má-fé, tentar converter ações que são comuns do rito da justiça comum para o juizado. E esse é um grande problema, por quê? Porque se a ação não tiver dentro das competências do artigo 4º da Lei 9099, até 40 salários mínimos, despejo só para uso próprio, tá? Você pode cobrar ação de aluguel no juizado, agora despejo só para uso próprio. E aquelas ações possessórias dentro do teto de 40 salários mínimos e não 60. Então a gente não aplica o que tem no juizado especial da Fazenda Pública Federal para o juizado especial estadual. É, Se a escolha de rito não for adequada, se eu preciso de uma prova técnica mais complexa, uma perícia mais complexa, o enunciado 35 do FONAG até permite é, perícia simplificada, não diria bem uma perícia. O juiz pode confiar determinados temas a alguém expert de confiança dele e ter pareceres, mas uma perícia complexa não é do juizado. Então, por exemplo, uma ação revisional de um contrato, um financiamento bancário, que demande uma perícia contábil complexa. Isso não é juizado. Isso não é juizado. Vai dar extinção sem resolução de mérito, com base no artigo 51, inciso 2 da Lei 9099/95. Então, a primeira coisa é saber a escolha. E segundo, saber que o juizado segundo o enunciado 1 do FONAGE, ele é facultativo. Dos únicos ritos, único, rito do microsistema de juizado especial,
que é facultativo, ou seja, o autor não é obrigado a ir pelo juizado especial estadual, pode levar para a justiça comum. Mas eu não recomendo, não, porque hoje fazer gratuidade de justiça na justiça comum, e aí eu não vou me estender muito nesse ponto para não ser aético, é como encontrar o Santo Graal. Está cada vez mais difícil, né, João? Está Obter a gratuidade. cada vez mais difícil. Agora, não é por causa disso que eu tenho que levar toda e qualquer questão para o juizado, que eu tenho que olhar questões técnicas, questões, vedações da própria lei, e ler muito os enunciados do FONAGE, porque os enunciados do FONAGE são orientações que todos os magistrados de juizado especial, todo juiz togado de juizado especial, todo juiz leigo vai observar. Então, não tenta dar uma de um sem braço, de malandro, não, porque o juizado não cola. Ô, João, puxando um gancho aí nessa sua fala sobre a gratuidade de justiça, explica um pouco mais da questão da gratuidade na fase recursal do juizado especial. Ela não seria automática, não é isso? Como acontece em primeiro grau. De jeito nenhum. Quando a gente fala em recurso inominado, que a sentença no juizado tem uma sistemática própria, cabe ao recurso inominado no prazo de 10 dias úteis, você tem que pedir gratuidade de justiça e comprovar essa gratuidade de justiça. Essa análise é feita pela turma recursal, que pode determinar em até 48 horas o preparo. E existe uma controvérsia e se o preparo não for feito de forma completa em 48 horas? Existe um enunciado do FONAGE, eu não estou recordando de cabeça agora, que diz que não se admite complementação, o que seria contraditório com relação ao Justiça Comum, PPT, que permite complementação se não for feito o recurso com todo o valor do preparo. Mas a gente tem que ter em mente que o juizado é guiado pelo princípio da especialidade. Lei geral versus lei especial, vai vigorar a lei especial, então vai vigorar a dinâmica do juizado. Então, a questão do... E outra coisa, não basta, ao recorrer, apenas juntar aquela declaração de hipossuficiência. Ela, por si só, não basta. Está muito claro que é preciso provar gratuidade, provar merecer os auspícios lá do artigo 98 do CPC, e provar isso com carteira de trabalho, olerite, comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou declaração de isento, para não ter esse mal-estar, essa necessidade de ter que fazer o preparo quando do recurso nominado. Sim, é uma coisa que eu, como advogada, sempre tive muito hábito de fazer, é pedir a gratuidade de justiça já na própria petição inicial, né, para fins recursais. Eu já coloco assim na petição inicial, né, que o autor requer gratuidade de justiça para fins recursais, se for o caso. Exatamente para tentar obter essa gratuidade já em sentença e recorrer com aquela tranquilidade, né, de quem não precisa buscar lá na turma recursal o deferimento da gratuidade, acompanhar por uma possível deserção. Só que nós temos um dilema, nós até já comentamos isso informalmente. Existem decisões um tanto quanto estranhas da Justiça Comum, que o governo visar também, de concessão inicial de gratuidade de justiça e de revogação posterior, sem impugnação da parte contrária. É uma tendência, eu particularmente, enquanto estudioso de acesso à justiça, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, tenho altíssima rejeição a isso, mas em Roma com os romanos. Então, você fez um alerta muito interessante. Já na petição inicial, e não basta pedir, tem que trazer a documentação adequada, porque o processo é prova, né? Fato e prova. A legislação jurídica necessária mas a gente dá-me facto, dá-me bius, dá-me o fato, te darei o direito. Você tem que ter alegação jurídica, lógico, fundamentação jurídica, mas o fato e a prova, seja no juizado, seja na justiça comum, seja em qualquer esfera do judiciário, fato e prova são fundamentais. Expor bem os fatos
e fazer com que as provas corroborem os fatos. Então, no que diz respeito à gratuidade da justiça, não basta pedir, tem que comprovar. E na verdade a gente tem uma tendência no juizado de evitar a fase recursal, né? Porque um dos princípios basilares dos juizados é exatamente a ideia de celeridade processual. Deveria ser um procedimento para terminar o quê, João? Em 30 dias aproximadamente, se a gente for seguir o rito da Lei 9.099, Deveria, né? Com audiência una. deveria. Até porque, por exemplo, o juiz leigo, ele faz o projeto de sentença dele, o prazo que ele tem são 10 dias. João, Então, explica mais para o pessoal aí essa função do juiz leigo, que eu acho que muita gente não consegue diferenciar o papel do juiz leigo para o juiz togado. Quem é o juiz leigo? primeiro, tem em mente que o juiz leigo não tem que ser objeto da maior repulsa do mundo pelos advogados, porque tudo que ele faz, conforme o artigo 39, artigo 40 da Lei 9099, o projeto de sentença, ele é homologado ou não pelo juiz, ou o juiz determina novas diligências. Então, o juiz leigo está fazendo o projeto de sentença, mas quem está homologando e tornando aquele projeto de sentença uma sentença é o juiz. Uhum. E o juiz leigo segue as orientações do juiz togado. Ou seja, o juiz leigo ele tem autonomia até a página 2. Ele não está fazendo nada que seja da lavra exclusiva dele. Ele segue as orientações e prescrições do juiz togado. O juiz leigo é previsto na Constituição, no artigo 98, na Lei 99, no artigo 7º, ele tem que ser um advogado e ele é selecionado em concurso ou processo seletivo, concursos e processos seletivos, inclusive, que estão ficando cada vez mais competitivos. O juiz leigo ele recebe remuneração conforme ato produzido, então ele é eficiência do futebol clube porque ele só é remunerado por ato, projeto de sentença que ele produzir, e então a ideia é que a coisa tem que fluir muito. Mas nós temos também, no juizado, um desvirtuamento da sua ideia inicial. No artigo 2º falava em celeridade, economia, simplicidade. Sim. Mas seja o número de ações que não são típicas do juizado e que caem no juizado. Seja também a próprio excesso de ações no juizado, porque advogados entram com ações que deveriam ser da justiça comum no juizado. E também porque há uma demanda crescente, uma demanda muito alta, que o judiciário não dá conta na justiça comum e não dá conta no juizado, nós temos uma massificação de ações e um número de serventuários, juízes leigos, inferiores a essa demanda. Então, esse prazo sonhado de 30 dias, ele só fica no mundo dos sonhos mesmo, no mundo das ideias do Platão. Alguém perguntou que só é remunerado pelo quê? O juiz leigo é remunerado por ato. Então, tá aí uma informação que eu também desconhecia, João. Eu achei que ele tivesse uma remuneração fixa, independente da produtividade. Ele é remunerado por ato praticado. O juiz leigo é remunerado por produtividade. Então, realmente, ele tem todo o motivo do mundo para produzir. Só olhar os editais de processo seletivo ou concurso de juiz leigo. E como é que é feita a seleção? Os juízes leigos são escolhidos entre advogados? Concurso, prova. Em Minas é uma prova que cobra português, direito civil, processo civil, consumidor, administrativo, juizado especial, civil e processo civil, lógico. Então, aqui em Minas é uma prova varia de 30 a 40 questões e tem uma prova dissertativa, pede-se para dissertar sobre um tema típico de juizado, e tem a questão dos títulos também, tempo como advogado, títulos acadêmicos, o próprio tempo como emprego é contabilizado em novos processos seletivos. Mas necessariamente tem que ser advogado, né, João? Para poder
necessariamente advogado. Necessariamente advogado. Me parece que a lei fala em alguma coisa como 5 anos de... Fala, Né? fala, mas é letra É morta. letra morta? Porque em Minas Gerais, por exemplo, existe um ano. Entendi. Então, Então a lei segue fala 5 sempre. anos, mas em Me parece que a Minas, lei por fala em exemplo, um 5 ano. anos. Isso, a lei fala 5 anos. Mas em Minas, você tem visto casos de um ano. Um ano de Entendi. prática e tal, e já pode entrar num processo seletivo para juiz leigo, que é um prova, né? É importante dizer isso. E nas comarcas interioranas, um por vaga, não é um processo seletivo fácil, tá? Duração de 2 anos, podendo ser recondução por mais 2 anos, tá? E o juiz leigo, é importante dizer, ele pode advogar, ele só não pode advogar no juizado onde ele atua como juiz leigo. Uhum. Ô, João, me fala um pouquinho com relação à atermação, né? A parte que vai sem advogado para o juizado especial. Até onde ela consegue ir sem advogado? Dentro do procedimento do juizado? A termação é um procedimento simples, os próprios estagiários fazem, os serventuários têm que constar lá a exposição dos fatos, o pedido, e até 20 salários mínimos, segundo o artigo 9º da Lei 90/99, não há obrigatoriedade de advogado. Mas vamos lá. O calo aperta quando você vai para uma audiência sem advogado e outra parte vai. O artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 90/99, permite à pessoa que não vai com advogado pedir no juizado a nomeação de um dativo. E é nomeado, tá? E recurso, só com advogado. Recurso no juizado, tão somente com advogado. Não se admite recurso sem advogado. E lembra... a questão da audiência de instrução e julgamento? Oi? E a audiência de instrução e julgamento? Como é que fica, por exemplo, se eu vou para uma audiência una, né? Para quem não sabe, pessoal, audiência una, eu tento primeiro a conciliação, se eu não obtiver êxito ali, eu vou tocar na própria audiência para instruir. Como é que faz, João, se a parte estiver sem advogado, desassistida? A parte pode dizer que quer um advogado e o básico é o juiz suspender a audiência, designar um advogado e remarcar. A ideia da audiência una seria maravilhosa, mas o que nós vemos normalmente na prática é uma primeira audiência de conciliação, se obtido acordo homologado, se não obtido acordo, o processo prossegue. Caberia às partes, pouca gente sabe disso, até escolher um juiz arbitral que daria a sentença no lugar do juiz togado. A gente sabe disso, essa pegadinha de concurso. Verdade. A decisão do juiz arbitral, inclusive, é recorrível, assim como a decisão homologatória de acordo, são irrecorríveis. Mas não sendo escolhido o juiz arbitral, geralmente o que os juízes fazem? Se a contestação foi apresentada na audiência de conciliação, e ela pode ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, é o que diz o enunciado 10 do FONAGE, se a conciliação foi apresentada, ele abre prazo para impugnação à contestação, e ali, se existir necessidade de prova testemunhal, geralmente na audiência de conciliação, existe pergunta se existirá ou não prova testemunhal e se as partes querem ou não a AIJ. Se elas fazem a opção pela AIJ, é muito raro o juiz não designar a AIJ, tá? Para não ferir o devido processo legal, nem gerar cerceamento de defesa, ele designa a AIJ. Só que, uma vez designada a AIJ, voltando à questão do advogado, a parte desassistida costuma, às vezes, até não ir ou desistir. Se ela não vai, tem um outro problema, que é o artigo 51, inciso 1. O processo extinto, sem resolução de mérito, e ela é compelida a pagar as custas e despesas processuais pelo não comparecimento, a parte autora. O ideal é que ela vá, e se não está assistida de advogado, nos casos até 20 salários mínimos, solicitar um advogado e é designado uma nova audiência, tá? Um dativo. Ou então defensor público, né, João? Aqui no nosso caso,
Nós temos facultativo, defensoria pública, isso, atuando. Mas essa questão da contumácia, né, que é o não comparecimento à audiência por parte do autor, vai gerar aí a extinção do processo, como você disse, sem resolução de mérito, e o pagamento das custas processuais. Mas como é que fica para o réu, João, que não comparece à audiência, né? Como é que é a questão, a a situação? revelia prevista no artigo 20. Essa revelia não gera um julgamento procedente automático, porque a gente tem que lembrar dos ditames de revelia lá do artigo 344, 345 do CPC. Isso não isenta o autor de fazer prova do que ele pediu, né? Se for uma ação de cobrança, aí a revelia vai redundar, e tem o título lá, ela vai redundar no julgamento procedente. Mas determinadas ações mais complexas, não necessariamente a revelia vai gerar a presunção de... É uma presunção de veracidade, não é uma certeza. Então, a revelia por si só não gera o julgamento antecipado de mérito lá do artigo 356 do CPC. Não necessariamente. A maioria dos casos gera, mas a gente tem que estar alerta para casos que tem, o juiz precisa formar a convicção dele e aí ele vai ser mais exigente nesse aspecto, se observar inicial e não observar documentos ou verossimilhança que permita o julgamento procedente de cara. Isso é um fato, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Primeiro que o efeito material só recai sobre os fatos, né? Não sobre o direito, é a presunção de veracidade dos fatos, né? E segundo que ela não é uma varinha de condão, né? Que faz um absurdo total se transformar em verdade só porque o réu não compareceu, né? Nesse caso, a audiência. Mas o que eu acho interessante, né, no juizado especial é que a revelia ela não surge necessariamente da ausência de contestação, né? Mas, na verdade, do não comparecimento do réu à audiência. Então, quer dizer, é um procedimento que é muito diferente do procedimento comum, né, ao qual nós estamos mais habituados, né, João? Porque realmente, como você iniciou a sua fala, o procedimento do juizado especial, ele é um procedimento muito específico, um procedimento muito diferente do procedimento comum. E aí, continuando aí, né, a falar sobre essas diferenças, né, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente com relação às diferenças de reconvenção para pedido contraposto, como é que é isso no procedimento dos juizados especiais. Juizado especial tem uma palavra proibida, reconvenção. Você não pode ser juizado com a mentalidade da justiça comum. Eu sempre recomendo. Leia a lei específica, ou se você não gosta de ler, o que é algo complicado para quem é advogado, pelo menos ver um videozinho de YouTube com orientações básicas de um professor para não passar vergonha em audiência. A gente tem que ser muito firme ao dizer isso. Existe o pedido contraposto no bojo da contestação. Se eu, réu, quero formular pedidos contra o autor, então vamos imaginar que o autor pediu danos morais contra mim. Mas, na verdade, eu é que acho que o autor é que deve me pagar danos morais. Faço isso via pedido contraposto. No meio da contestação, e o interessante do contraposto na AIJ, a parte autora tem duas possibilidades. Responder o pedido contraposto na própria AIJ ou, isso a própria lei de juizado permite, pedir a designação de nova audiência para a resposta do pedido contraposto. Ou pedir prazo para responder o pedido contraposto. Aí não vai ser necessariamente uma nova AIJ, mas prazo para responder o pedido contraposto. Agora, tem outras peculiaridades aí da Lei 90/99. Por exemplo, o juiz não é obrigado a abrir prazo para debates orais, produção de memoriais no juizado. Não. A faculdade do juiz. E você vê advogado muito bravo com isso. Né? Minhas prerrogativas estão em ler a Lei 90/99 e ler os enunciados do FONAS para não passar vergonha, né? Não fazer coisa feia. Eu estou tentando ser bem praticista aqui e usando alguns eufemismos, né? Não quero ser inadequado com minha classe de advogados, uma classe que eu respeito muito, mas minha memória de juiz leigo tem
algumas coisas que eu vivi que era necessário mesclar o juiz leigo com o professor e Eu dizer falo que uma coisa que pausadamente, é fundamental você perdão, conhecer o procedimento, né, João? O procedimento é tudo, né? dizer pausadamente, didaticamente, que não, debates orais não é obrigatório no juizado. Também dizer o seguinte, é, por exemplo, coisa que eu já vi horrível no juizado, eu vi tanta coisa. Mas que é da justiça comum também, o autor chega e pede depoimento pessoal da própria parte autora. É do próprio cliente, né? É, é. Mas aí não é desconhecer o rito do juizado, é Não, desconhecer o CPC é e o direito exatamente. processual. Mas É uma isso. fala sua importante, João, uma colocação sua que eu achei interessante aqui para a gente frisar essa questão, né? Que você falou que quando o réu formula pedido contraposto na contestação, que é possível pedir a designação de uma nova IJ ou então pedir a abertura de um prazo para que ele possa E impugnar o pedido contraposto. Isso é comum, ô João, do juiz deferir? Eu te pergunto isso porque o que eu vejo acontecer na prática é que muitas das vezes o advogado do autor, com receio de não conseguir, por exemplo, impugnar ali oralmente, porque realmente é uma situação às vezes complicada, né? O advogado do demanda, réu, uma questão de tempo, né? O advogado do réu chega com aquela contestação já escrita na audiência, né? Você vai para uma audiência, não consegue acordo, aí o advogado do réu chega ali com aquela contestação escrita. Já vi muitas vezes o juiz entregar a contestação na mão do advogado, do autor, e falar assim, doutor, o senhor tem 5 minutos para impugnar aí a contestação, né? E aí, obviamente, que ele só poderia impugnar fatos novos, né? Trazidos aí na contestação, se a gente for analisar do ponto de vista processual, né? Ele não, teria que impugnar preliminares de mérito, né? Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E muitas das vezes, o que a gente vê o advogado do autor fazer? Ratifica os termos da inicial, ponto. Quer dizer, ele perde uma oportunidade ali, né, de rebater aqueles fatos novos, porventura trazidos pelo réu na contestação, porque ele não tem nem tempo de efetivamente ler a contestação, analisar e rebater aqueles argumentos. Então, eu acho importante essa sua colocação sobre a possibilidade de abertura de prazo ou de no designação pedido de nova contraposto. IJ. Oi? No pedido contraposto. Que nem porque se a contestação for apresentada em audiência sem pedido Era o que eu ia te contraposto, perguntar. Não tem essa reabertura de prazo. depende da boa vontade do juiz. É porque o procedimento em si não prevê, né? O procedimento não prevê. Ele pode falar, doutor, impugnação na hora. Pode ser hora, Uhum. e aí tem E aí tem que ser e oral. ia depender da complexidade da contestação, o advogado olha e fala, ratifica os termos Exato. da iniciação. Porque a leitura é dinâmica e o número de documentos. Agora, tem aquelas também, vamos imaginar as ações de banco, que têm contestações genéricas. Quem advoga em juizado, meio que já sabe quais vão ser as teses de banco em determinados tipos de ação. E meio que tem que se preparar para isso. Uhum. Né? O processo também demanda um olhar estratégico. Determinados tipos de ação, você consegue antever teses de defesa. Até porque você já atuou em processos como esse, advogando para o autor. Então, você já tem que ter um preparo básico para arguir em sede de impugnação na própria audiência algo mais do que ratifica os termos da inicial e pede justiça. É, Tem essa questão que você colocou complexidade. dos documentos, você colocou muito bem. Às vezes a gente pega uma contestação com muitos documentos, né? Como é que eu impugno ali em 5 minutos todos aqueles documentos? Mas uma colocação interessante sua também é essa questão dos litigantes habituais, né? No juizado especial a gente tem muito disso, né? É muito frequente as mesmas empresas estarem ali diuturnamente, né? Fazendo as mesmas defesas, né? Mais ou menos igual em todos os processos. Companhia aérea, banco, Empresa de plano de telefonia. saúde, telefonia,
Agora, a febre, as ações por causa de associações que conseguem, de uma maneira obtusa, contribuições de pessoas que não são daquela associação, associações que, entre aspas, representam aposentados, conseguem débito em conta de um jeito que eu não sei como, e não existe contrato nenhum, contato nenhum. Como virou padrão, uma impugnação já é algo mais fácil, né? Uhum, Porque se você fez uma, você fez 20. é verdade. E tem muitas questões ligadas à relação de consumo no juizado, né, João? Isso O tem juizado, demais. o juizado é muito acionado para questões de consumo. Algumas de vizinhança Uhum. também, que são ações que vão discutir posse, direito de vizinhança e tal, e não são ações tão simples assim. Demandam mais estudo. Acidente automobilístico, dano moral, mas a demanda consumerista é muito grande no juizado. Às vezes eu É, falo que eles colocam lá na lei, né, causas de menor valor econômico e menor complexidade. De menor valor econômico, ok, mas de menor complexidade nem sempre é verdade, né? Nós não, temos demandas nos juizados bastante complexas, do ponto de vista jurídico, mesmo do ponto de vista fático, às vezes. questão de companhia aérea, por exemplo, você tem que acompanhar a jurisprudência de maneira constante. Eu já vi julgado com o qual eu discordo que atraso de 11 horas não dá dano moral. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, eu já vi julgado que houve o cancelamento do voo e não foi avisado a parte autora. Então, gera dano moral. A parte autora não teve assistência adequada de alimentação e hospedagem. A parte autora deixou de pegar uma conexão de voo, pegou um voo, houve um atraso, perdeu uma conexão por causa desse atraso. Também cabe dano moral. Existem muitas demandas consumeristas, só que, olha só, você tem que estudar o direito do consumidor associado à responsabilidade civil. Então, tem que ter o Sim, conhecimento técnico das questões processuais e específicas de juizado, mais um conhecimento apurado de CDC, responsabilidade civil, e CDC e responsabilidade civil não estão circunscritos só ao Código Civil e à Lei 8.078 de 90. Você tem que acompanhar a jurisprudência de maneira com muita volúpia, e aí, porque falando, João, de jurisprudência, me fala um pouquinho da citação no juizado especial, do enunciado número 5 do FONAGE, e me dá a sua opinião sobre ele. Né? Essa você questão fala da citação feita no endereço do citando, né? Que ela não precisa ser feita necessariamente na pessoa do réu, em mão própria, como diz a lei. qualquer pessoa, não é o ARMP, qualquer pessoa que receber a citação está valendo, está valendo. A gente tem hoje uma controvérsia que é a justiça comum em alguns casos, alguns juízes estão inclinados a gostar da citação pelo WhatsApp. Se Uhum. der os dois tracinhos azuis, tem juiz que está declinando isso. Mas der os dois tracinhos azuis, está citado. No juizado, eu acho que esse tema nem é tão polêmico mais. Porque depois de admitir citação por WhatsApp, se der os dois tracinhos azuis, essa citação que não é feita diretamente para o réu, alguém assina o AR e nem avisa para o réu, é uma revelia e ponto final. Pois é, o problema é que inverte o ônus da prova, né? Aí é o réu que tem que provar que, em verdade, ele não foi cientificado, não chegou ao conhecimento dele. Você não acha que isso é uma situação que viola a garantia de devido processo legal? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Bom, o juizado é guiado pela informalidade. Sim, O juizado e essa informalidade, ela em alguns momentos é perigosa em relação ao devido processo legal. Numa reflexão mais acurada, ela é perigosa, sim. Ela ofende o devido processo legal, sim. Porque o contraditório, segundo o artigo 9 do CPC, tem que ser substancial. uhum. A parte tem que ter o direito de ser informada e de participar do processo, participar do convencimento. E, nesses casos,
os juízes são muito assim, citou, bah, não importa quem assinou, está valendo. Mas, de fato, o réu vai ser obrigado, em sede de recurso nominado, a tentar comprovar um cerceamento de defesa, trazer um motivo plausível para explicar porque não foi em audiência Sim. e reputar como afetado, e tentar convencer a turma recursal a caçar esse decisório. Agora, uma coisa eu te falo de coração, Betânia. A gente estudou, e você estuda muito mais que eu, você está acima do bem e do mal em processo civil, Até muito processo parece. civil. Mas no juizado há dogmas, conceitos e máximas do processo civil que são bem flexibilizados. Uhum, Então, sem dúvida. pela 90, 99, pelos enunciados e pela própria mentalidade dos juízes. Eles não fazem imensas divagações processuais, porque eles entendem que o juizado é específico, é aquilo, é a Lei 9099, é É a o enunciado tal, informalidade do e a procedimento. prática dele. E a prática dele. Então, já vi questões que caberiam a divagação processual maior, mas o juiz está adstrito lá a 9099 e a enunciados, e também a questão da produtividade, né? Sim, sem O dúvida. TJ cobra, Essa é uma né? questão hoje, né? Em todo o judiciário, não só no juizado. Ô, João, como é que está hoje o entendimento no juizado em relação à figura do preposto? Ele tem que ser empregado da empresa, ele não precisa ser. Não é obrigado a ser empregado da empresa. Tanto é que a gente vê muitas audiências que o preposto é um advogado. Uhum. Existem dois advogados, o advogado e um outro advogado que atua como preposto. Ou um conhecido do advogado, e não é como foi antigamente, ou como, por exemplo, é na Justiça do Trabalho. Sim, Agora, importante dizer o seguinte, e até tem uma vedação do Código de Ética, não pode ser preposto e advogado ao mesmo tempo. eu ia te Não perguntar pode. exatamente disso. Explica aqui uma situação que talvez algumas pessoas não saibam. Eu preciso necessariamente da presença das partes em audiência, ou elas podem se fazer representar por advogado com poder para transigir, como acontece, por exemplo, na audiência do 334 do E, CPC? ótima pergunta. Se for a pessoa jurídica, ela vai ter o preposto. Uhum. Agora, a pessoa física não pode fazer o que está lá no CPC, no 334. Ela não pode dar uma carta de preposição. A ausência dela em audiência presencial ou não presencial, que é audiência eletrônica, no caso do autor contumacia, no caso do réu revelia. Isso. Então, a Isso é um presença detalhe importante, né? Que causa ela dúvida em pode, muita gente. ela pode tentar justificar a ausência, motivos Uhum. médicos, questão de um compromisso inadiável, peticionar antes no processo, o juiz Hoje a tentar despachar. videoconferência também ajuda muito isso, né, João? Essa questão de você não poder estar presente fisicamente. Às vezes, você solicita uma audiência por videoconferência, no juizado eles estão deferindo, não estão? Com alguma facilidade? Então, sim, sim, sim. Isso diminui essa Sim. dificuldade, diminui, diminui bastante. Mas ali na sala de audiência virtual, a parte tem que estar presente. E lembrar o seguinte: depoimento pessoal da parte autora. O réu não pode estar presente na sala de audiência. Isso mesmo. Que é uma questão difícil, às vezes, quando a gente pensa em videoconferência, né? Tem que dar um Imaginar jeito que o desse. réu não vai ouvir o depoimento pessoal do autor, se a audiência é por videoconferência, que uma testemunha que já prestou, que não prestou depoimento, não vai ouvir o depoimento da outra, né? São questões até difíceis de trabalhar na videoconferência, né, João? Questões que precisam ser discutidas melhor, né? Mas o juiz vai ter controle na videoconferência de quem está acessando a videoconferência. Entendi. Se ele não tem controle, o assessor ou o escrevente da Consegue. audiência tem controle. E o advogado da parte contrária também não é bobo. Ele vai estar olhando o tempo todo quem está naquela Observando. sala. Isso. Sim.
João, mais uma pergunta. Em relação à intervenção de terceiros, né? Como é que fica nos juizados especiais as modalidades de intervenção de terceiros? Litisconsórcio é admitido? O litisconsórcio admitido está previsto no artigo 10º. O litisconsórcio é a pluralidade de partes. Uhum. Litisconsórcio ativo autor, litisconsórcio passivo réus. Agora, a intervenção de terceiro, segundo o artigo 10 da Lei 90/99, não é permitida. Mas tem uma exceção, né? Sempre tem uma exceção. É a figura da desconsideração de personalidade jurídica, que cabe também no juizado especial, salvo ledo engano, o enunciado 60 do FONAGE. Eu não confio nessa memória pseudo-fotográfica minha, não, porque tá? Mas, salvo ledo engano, é enunciado 60. Então, intervenção de terceiros é vedada, mas tem a desconsideração de personalidade jurídica, que é uma intervenção de terceiros, e que é típica de juizado também, por exemplo, na Lei 8.078, com a defesa do consumidor, o artigo 28 fala na desconsideração de personalidade com base na teoria menor, que basta inadimplência, Sim. prova de inatividade, confusão patrimonial, não tem que fazer da teoria maior do artigo 50 do Código Civil. Então, para juizado é um procedimento, eu não estou encontrando o devedor, eu não estou encontrando bens do devedor, então a desconsideração, seja a desconsideração tradicional, seja a inversa, ao invés de encontrar, a pessoa física, eu vou procurar bens da pessoa jurídica. São modalidades cabíveis no juizado. João, e agora me fala um pouquinho sobre a questão da formulação de pedido genérico e da possibilidade ou não de prolação de sentença ilíquida no juizado especial, né, que é uma outra diferença importante em relação ao procedimento comum. Sentença líquida não existe. Não tem arbitramento, não tem anterior ao cumprimento de sentença o arbitramento. Não tem a liquidação por artigos, não tem a liquidação por arbitramento. Então, a sentença tem que ser líquida. Mesmo que eu tenha formulado um pedido genérico, né? Quer dizer, eu tenho que, durante a instrução, né, apurar o valor devido, sob pena de não poder prosseguir nos juizados especiais, não é isso? Exatamente isso. E daí há necessidade de um olhar assim, muito cauteloso, se eu vou para o juizado ou não. Sim. Muito cauteloso. Porque eu posso ter ações que têm a possibilidade de perdas e danos, cessantes. Se eu não tiver isso calculado, comprovado, pormenorizado, eu vou ter um problema. E como é que fica, João, a questão da ação rescisória no juizado especial? Essa pergunta é excelente. Porque o juizado clássico tem dizer, no artigo 59 da Lei 90/99, que não cabe. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tem um julgado do Supremo que diz o seguinte: mesmo no juizado, se determinada sentença contraria a súmula do STF, entendimento dominante do STF, repercussão geral, mesmo que a súmula ou a repercussão geral seja posterior à formação da coisa julgada, ele cabe em sede de impugnação, cumprimento de sentença, ou mesmo o chique do julgado do STF, falar simples petição. O julgado existe. Acabou, flexibiliza-se a ideia da vedação da ação rescisória. Isso. E aí, João, então, como a gente não tem, infelizmente... Mas tem essa questão. Ô, João, como a gente não tem muito tempo, antes de terminar a nossa live, não queria deixar de te fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja a dúvida de alguns ou de muitos. Como é que fica a questão na prática, João, da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, né, nos juizados especiais? Na prática, se eu tenho, por exemplo, o indeferimento de um pedido de tutela antecipada, por exemplo, cabe ou não cabe recurso? Embargos de declaração com efeitos infringentes. A gente sonha, né? A gente tenta, né? Porque se a decisão... mas eu vou estar tentando modificar a decisão, os embargos não servem para isso. Então, seria melhor o CPC, porque com efeitos modificativos infringentes, ele é feito para isso, não só para lacuna, obscuridade, contradição.
por exemplo, tiver um erro teratológico, um erro crasso, embargos de declaração com efeito infringente. E tem uma outra questão que não é recursal, que é o mandado de segurança. E eles Eu têm, vou ter que eles têm reconhecido, a turma recursal tem admitido o mandado de segurança nesses casos? admite, até porque tem previsão do FONAGE nesse sentido. Admite. Se dá provimento, se concede o remédio heróico, aí já são outros 500, né? Porque essa questão da irrecorribilidade, ao mesmo tempo que ela assegura a celeridade processual, em determinadas situações ela coloca o advogado numa situação complicada, né? Porque nós temos efetivamente, principalmente em tutela de urgência, né, João? Decisões interlocutórias que precisam, né, de uma impugnação, né, de um meio de impugnação. Eu vou dar um exemplo simples, você me pediu coisa prática. A gente sabe que a negativação gera dano moral, a negativação indevida gera dano moral em ré ipsa. Sim. É o dano Presumido que não demanda prova. Porém, a súmula 380, acho que é 380 do STJ, diz que mais de uma negativação não gera dano moral. E aí, o que alguns colegas já fizeram? Ao invés de juntar a folha correta da negativação, faz uma técnica de chicana, litigância de má-fé, juntar só a negativação que quer. É lógico que o réu vai chegar e, na contestação, apresentar as negativações e aquilo ali vai cair por terra. Só que até a contestação e até a sentença, aquela liminar fica valendo, com fixação de pena cominatória. A pena cominatória hoje tem um entendimento que a multa cominatória em via de regra, só ser cobrada após o trânsito em julgado. Embora tenha anunciado FONAGE dizendo coisa diversa, os juízes são mais cautelosos justamente por isso. E aí a tentativa de reverter é embargos de declaração com efeito infringente, o mandado de segurança e uma terceira modalidade prática da advocacia, que são os embargos auriculares. Você vai até o juiz ou você vai até o assessor dele e educadamente, boa tarde, excelência. Como o senhor vai? Tudo bem? Então, e aí repeticionou antes, né? Veja bem, excelência, não querendo criar constrangimento, mas esse caso de urgência, os embargos auriculares eventualmente funcionar, tá? né? Ô, João, foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria de conversar ainda muitas outras coisas. A gente nem conseguiu chegar na fase de cumprimento de sentença, né? Na execução de título extrajudicial. A gente precisa estender essa conversa para o Juizado Especial da Fazenda, para o Juizado Especial Federal. Então, já fica aqui o meu convite, né? O convite do Instituto de Direito Real para a gente fazer outras lives, porque é sempre um prazer muito grande conversar com você. Eu estava com muita saudade desse bate-papo. Você não só é um professor, né, experimentado, inteligentíssimo, extremamente capaz, mas também um amigo muito querido. Então, eu queria mais uma vez te agradecer em meu nome, em nome do Fernando, em nome do Instituto de Direito Real, dizer que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco e já deixar aberto aí o convite para próximas lives, viu? Você já está convidadíssimo. Eu é que agradeço. O tema juizado parece um tema simples, mas ele não é. Existem outros temas que eu poderia falar em outras lives, de direito processual, de outros temas. Estou aberto a isso e agradeço demais seu convite. Muita saudade de você e mando um abração para o Fernando. O Fernando tem filhas lindas, né? Saudade também do Fernando, que é uma figura ímpar, um grande jurista, sobretudo um grande amigo, como você. É isso aí, Fernando. João, ficam com Deus, tá? Um abraço, gente. Obrigada aí. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado aí do João. João, forte abraço. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau.